Hello guys, how are you? Eu sou Vitória, sou a professora do curso de Inglês Básico 1. Estou aqui com vocês para iniciar essa jornada no estudo do idioma. Lembrando que esse conteúdo é oferecido gratuitamente pela Realizare. A emissão do certificado é opcional, porém eu recomendo que vocês façam, pois serve para bater horas complementares na faculdade, com uma certificação profissional, além de contar na prestação de títulos em provas de concursos públicos. O custo-benefício da emissão do certificado é muito bom e também serve para que a Realizare continue oferecendo esse trabalho incrível para vocês. Vamos começar. Lembrando, a disciplina é a chave do sucesso. Para estudar um curso online, é necessário haver disciplina, separar lugares que sejam silenciosos para vocês estudarem e também praticarem todos os dias, ainda mais sendo um novo idioma. É importante haver a prática e a constância para que vocês se acostumem com o novo idioma e também possam aprender cada vez mais. Organização como consequência da disciplina. Tenha organização nos seus materiais de estudo, faça flashcards, faça resumos. É importante achar um método de estudo que funcione para você. Estudar tudo que é lhe fornecido e ir além. Aproveite para utilizar materiais completos que são disponibilizados pela Realizare e também pesquise outras formas, pesquise outros materiais que vocês encontrarem pela internet. A internet hoje é um mundo onde a gente consegue aprender várias coisas, então utilize dessa ferramenta para o bem, para aprimorar o aprendizado de vocês. Não se deixe levar pela facilidade na internet. Como o aprendizado é online, é muito comum haver uma perda de foco e distrações, abrir outras abas enquanto está estudando. Então, faça esse compromisso consigo mesmo, reserve um tempo na agenda para estudar e foque, pois vai valer a pena. Confie em mim. E crie mecanismos de motivação. Nem todos os dias a gente vai estar motivado para poder estudar, mas crie estratégias para poder te motivar a continuar estudando. Nem sempre vai haver motivação, mas todos os dias tem que ter disciplina. Então, coloque métodos, faça jogos, faça quizzes consigo mesmo para poder estudar, que assim o estudo vai fluir muito mais fácil. Vamos ver o que vamos aprender neste curso. Vamos começar com como é estudar inglês, por que estudar inglês, essa língua que hoje é tão importante para nos comunicarmos com o mundo afora. Vamos começar com o alfabeto e também vamos seguir para segredos para falar como um nativo. Nós que estamos estudando a língua sempre queremos adquirir o máximo de fluência, chegar o mais próximo possível para uma comunicação efetiva. Então, a gente vai ver isso aqui também. Quais são os erros mais comuns de brasileiros aprendendo inglês? Vamos ver isso na lição 5. Em seguida, vamos começar com reading, no inglês, e o meet and greeting, encontrando e se apresentando, como a gente se apresenta para uma pessoa que é nativa do idioma inglês. Seguimos para o personal pronouns e os numbers. Vamos revisar isso também. E os ordinal numbers, números ordinais. First, second, third e por assim vai. E temos o classroom language, linguagem de sala de aula, como a gente se comunica. E seguindo para o classroom language, mais uma lição. E também o days of the week. Vamos aprender também como falar os dias de semana em inglês. Na lição 13, vamos ver house or home, quais são as diferenças, e pedindo informação, como que a gente pede informação para um estrangeiro. O plural de algumas palavras nós veremos na lição 15. Na lição 16, veremos o present continuous, presente contínuo, que geralmente gera muitas dúvidas, então vamos gastar um tempinho para aprender. Na lição 17, veremos preposições de lugares, e na lição 18, quantificadores. Na lição 19, nós veremos a diferença de usar what ou which. E na lição 20, veremos feelings, sentimentos, happy, sad, scared. Nós veremos todos esses. E na lição 21, exercícios de fixação. E na lição 22, o curso termina aqui? Vou deixar esse o suspense para vocês. Vamos começar. Esse curso é para você? Nessa primeira aula, nós veremos a lição 1 e 2, falando da importância de aprender o idioma e como que a gente pode aprendê-lo da melhor maneira possível. Esse curso é para você? A língua inglesa é o idioma mais falado do mundo. Muitos consideram até que é o idioma universal. Muitos países que
A gente possivelmente não vai saber falar o idioma como o alemão, o francês, que não é muito comum. A gente vai saber se comunicar em inglês, porque a maioria desses países utiliza o inglês como um idioma até comercial, um idioma para se comunicar com outras partes do mundo. Quem fala o inglês sai na frente do mercado de trabalho, isso sem dúvida, pois é possível até trabalhar em home office para empresas de outros países. Então é sempre muito importante saber o inglês, porque você amplia sua possibilidade de ganhar dinheiro, sua possibilidade de aprender novas culturas, aprender novas coisas. Cursos que são disponibilizados no inglês, você vai poder aprender. Além disso, também, se passa uma pessoa estrangeira na rua pedindo informação, você não vai ficar travado, você vai saber se comunicar com ela e, quem sabe, até fazer amizade. É muito legal, eu adoro aprender, eu adoro conhecer pessoas novas através do inglês. Eu tenho muito contato com intercambistas, então eu sempre vejo o mundo através deles. É muito legal. Este curso é para você? A maioria dos materiais científicos são em inglês. Eu utilizo muito artigos científicos em inglês e também matérias de jornais para aprender. E sendo fundamental que universitários também profissionais dominem o idioma, não só universitários, né, e não só acadêmicos, é importante também que pessoas que estão no mercado de trabalho saibam do idioma. A grande mídia ajudou a popularizar o inglês, através principalmente dos filmes, das séries. Muitas pessoas é comum que prefiram assistir os filmes, as séries no idioma do inglês, no idioma que são lançados, né, porque a maioria é norte-americano, para captar melhor o contexto da série, às vezes a tradução, né, a dublagem perde alguma coisa. Então, é muito comum as pessoas preferirem ouvir o idioma original. Cerca de metade dos conteúdos publicados na internet também são oferecidos no inglês, por isso até é importante a gente saber. E se seus motivos passam por esses objetivos acadêmicos, profissionais, simplesmente poder entender o que uma série ou um filme está falando sem precisar de legenda, esse curso é para você. Como estudar o inglês? O desenvolvimento da língua inglesa, assim como outros idiomas, é ramificado em várias áreas. É importante a gente estudar com uma certa organização, seguindo degrau por degrau, para que o idioma se construa naturalmente dentro da sua mente. A língua sofre modificações, adaptações, geração de novas palavras, expressões, modos de falar, gírias, assim como o português aqui no Brasil. O inglês também é influenciado por regionalismos, por sotaques, por gírias. Lá nos Estados Unidos é muito comum o idioma se diferenciar um pouco de estado para estado. Na Inglaterra, o inglês que é falado na Inglaterra não é o mesmo que é falado nos Estados Unidos, muda-se algumas palavras, o sotaque é diferente. Então, é sempre bom a gente ter o máximo de contato possível com diferentes sotaques e diferentes regionalismos do inglês, para que a gente consiga entender uma pessoa que está falando inglês na Irlanda e uma pessoa que está falando inglês lá dos Estados Unidos. Como, por exemplo, no português aqui no Brasil, nós temos diferentes palavras para o mesmo significado. E lá nos Estados Unidos, isso ocorre também. Por quê? Porque carrega traços de cultura daquele lugar, traços históricos, traços regionais. Então, é sempre bom a gente ter o máximo de contato possível, através de filmes e séries, até não precisa se viajar para lá necessariamente, lógico, que se tiver oportunidade é sempre maravilhoso, mas ouvindo bastante música, ou assistindo séries, assistindo filmes no idioma original, a gente tem o contato com esses regionalismos. Como estudar inglês? Agora que a gente esclareceu a complexidade dessa língua, não se prenda ao erro comum de pensar que aprendendo uma língua você é obrigado a saber todas as palavras. Não é isso. O processo de aprendizado é gradual. À medida que a gente for usando, à medida que a gente for trabalhando o idioma, você vai notar os resultados. Você vai começar a identificar que você está aprendendo e entendendo o idioma. É de suma importância que você assuma o compromisso consigo mesmo de assistir essas aulas realmente. E não ficar pulando como se estivesse maratonando uma série da Netflix e você ficar pulando as partes. Não. Tire um tempo para se concentrar nessas aulas. O inglês é uma língua teoricamente tranquila de se aprender, mas não necessariamente é fácil. Então, é muito importante ter
esse tempo de estudo, de concentração, para também que você possa identificar isso que a gente aprender nas aulas em contextos do dia a dia. É sobre o processo de tentar, errar, consertar. Viu uma palavra nova? Anote num caderno, anote num post-it, coloque em algum lugar que você veja todo dia, até essa palavra entrar na sua cabeça. Não tenha pressa, saiba aproveitar o processo do aprendizado, procure outras formas de aprender, porque quanto melhor e mais estruturado, mais fácil você vai aprender. Como estudar o inglês? A primeira dica que eu tenho é: pratique em frente ao espelho por 5 minutos. Cada um desses links leva a técnicas que a gente pode utilizar para aprender o idioma. A segunda coisa é assista canais, filmes e séries em inglês, jogue jogos, mesmo com as legendas. Eu costumo dizer para os meus alunos que cada um tem a sua própria zona de interesse. Eu, por exemplo, além do inglês, eu gosto muito de estudar história e arquitetura. Então, através desses meus outros interesses, eu procuro conteúdos que estejam relacionados a ele em inglês, como, por exemplo, um artigo científico sobre as catedrais da Europa, um artigo científico sobre algum fato histórico, já é uma forma de aprender o inglês. A terceira dica é: leia livros e histórias em inglês o máximo que puder, inclusive utilizando audiobooks. No inglês, nós temos 4 competências: o reading, que é a leitura, o writing, que é a escrita, o speaking, que é a fala, e o listening, que é a escuta. Então, quanto mais estímulos nós dermos para essas 4 competências, melhor vai ser o nosso aprendizado. Inclusive, não deixe de praticar o seu reading. Leia livros em inglês, pega algum assunto que você tem interesse, livros de fantasia, livros de mistério, e comece a procurar esses livros em inglês. Até pegue livros que você já leu no português e leia no inglês para você ver a diferença, veja se alguma coisa perdida ali na tradução, às vezes uma piada ou alguma ironia não é tão bem traduzida, e no inglês a gente consegue perceber isso melhor. Utilize aplicativos para o ensino do inglês. A utilização de aplicativos é muito recomendada porque funciona até como jogos, o que torna o aprendizado mais lúdico, mais fácil, que a gente vê também os níveis, a gente vê o quanto a gente está avançando. Aqui, por exemplo, temos o Duolingo, que é muito comum, não só para o inglês, mas sim também para outros idiomas, como espanhol, francês. É muito legal, eu já utilizei também. Temos o Cambly e também o HelloTalk, que são utilizados para praticar comunicação, é muito bom. Outro que é parecido com o Duolingo que eu recomendo é o Busuu, Busuu. Busuu. É também um aplicativo muito legal para aprender o idioma. E também temos o Memrise. Esse também é muito legal para praticar. A quinta dica é: se inscreva em podcasts, canais no YouTube para aprender os sons e o ritmo também da fala. Como eu falei, todos têm uma certa afinidade com algum determinado assunto. Eu, por exemplo, adoro assistir canais de entrevistas com artistas de filmes e também escritores, cientistas. Eu adoro assistir esses canais em inglês. E também recomendo muito que vocês façam, procure assuntos de interesse de vocês e procurem esses assuntos em inglês. Vocês vão ver o quanto tem de informação, de conteúdo rico para vocês absorverem. E também ajuda na aprendizagem do inglês. Aqui nós temos o site do Scientific American, do Learn English, do British Council, o site do British Council, Conselho Britânico, é muito bom para aprender, inclusive para estudar para provas de exames de proficiência, como, por exemplo, o IELTS, que é muito comum para ingressar em universidades fora do país. Temos o American English Podcast, que é muito legal também. Um podcast que eu recomendo para vocês é o TED Talks Daily. São podcasts muito curtinhos de palestras do TED. Se você não conhece, recomendo que você procure as palestras do TED, que são ótimas, tanto para conhecimentos gerais, são vários assuntos, tanto para enriquecer o idioma, porque a gente começa a ouvir inglês científico
por causa de palestras de professores, de pesquisadores. Então, é muito legal ouvir as palestras do TED e o podcast TED Talks Daily. Muito legal. Lembre-se, aprender inglês é muito divertido e não se preocupe com os erros. Um idioma novo é sempre uma construção. Eu falo que é um quebra-cabeças. A gente vai aos poucos montando ele. Aprende uma palavra nova, pega uma pecinha. Aprende uma expressão nova, pega outra pecinha. Juntou essas pecinhas não estão encaixando? Tente de uma outra forma. O inglês é uma construção, então não se preocupe em cometer erros, não se preocupe em falar com sotaque latino-americano, pois nós não estamos aqui para negar nossas origens, estamos aqui para saber se comunicar. Então, não se preocupe em, a primeiro modo, ter bastante sotaque de brasileiro. É muito legal também a gente honrar nossas próprias raízes, inclusive falando inglês. Então, relaxe e curta o processo de aprender. Ouça músicas e cante junto até aprender a pronúncia correta. Um site muito legal para vocês treinarem a música e a letra, ou seja, o listening e também o writing, é o Lyrics Training. O Lyrics Training é um site onde você pesquisa uma música, seleciona e a sua tarefa é completar as palavras que está sendo falado na música. É muito bom para poder relacionar a audição com a escrita, você saber escrever aquilo que você está ouvindo. Então, eu recomendo bastante. Um aplicativo muito útil também para estudar é o Anki. Funciona como Duolingo, porém ele te permite adicionar, remover, editar. É um aplicativo estilo flashcards. Então, você coloca uma palavrinha ali e o seu significado, e daqui a algum tempo o aplicativo vai te perguntar essa palavra para ver se você lembra. E esse método de estudo é chamado repetição espaçada. E é muito bom esse aplicativo não só para aprender o inglês, mas também como outros assuntos. É muito utilizado também para estudar para concursos, então recomendo bastante. Eu, inclusive, tenho que voltar a utilizar. Eu estou utilizando outro aplicativo, mas eu acho que vou voltar para o Anki. E, além disso, ele tem versão para computador e também para celular. O Google Tradutor é uma ótima ferramenta para aprender pronúncia, mas ela não é 100% confiável para tradução. Então, muito cuidado quando você quiser traduzir algum documento colocando no Google Tradutor. Eu, pessoalmente, gosto de um outro site, o nome dele é deepl.com. É como se fosse um Google Tradutor, porém ele é mais confiável na hora da tradução. Então, eu recomendo mais esse site que vocês utilizem. Porém, o Google Tradutor pode utilizar para ver uma palavra nova lendo um livro que eu estou lendo em inglês. Ah, eu quero saber como se pronuncia. Vai lá no Google Tradutor, joga a palavra e aperta play que ele vai falar. É importante sempre lembrar que quando você vê uma palavra nova, procure ela no dicionário, procure ela na internet para saber o que significa, anote em algum lugar, coloca no Anki para você treinar depois. Eu gosto bastante desse site Lingui, que é um dicionário que também procura essa palavra em artigos de jornal, em artigos científicos, para a gente ver a aplicabilidade dela, então é muito legal. Além de utilizar o dicionário inglês-português, se desafie a utilizar o dicionário inglês para inglês, porque você pode aprender o dobro. Você aprende uma palavra nova em inglês e, além disso, aprende os seus sinônimos também em inglês. Então, é muito legal. Para isso, eu recomendo o site da Merriam-Webster e eu recomendo o Thesaurus. O Thesaurus eu utilizei muito na época em que os Thesaurus eu utilizei muito na época que eu estava estudando o idioma, antes de me tornar professora, e eu adorava, porque ele procura palavras, sinônimos da palavra em inglês ainda no idioma do inglês. Vamos finalizar essa aula por aqui. Eu espero que tenha gostado e te espero numa próxima.